A gente hoje vai falar sobre uma coisa muito séria, né, Júlio? Sim. Que é a questão da comparação. O concurseiro que, porventura, acha que o seu desempenho não está fluindo como o de outras pessoas, e isso daí tem um impacto tanto no psicológico da pessoa, quanto prático mesmo, porque acaba que o próprio ritmo de estudo e o desempenho ali da pessoa como um todo, para manter essa constância que a gente fala tanto, fica um pouco prejudicado ali, que a pessoa vai ter a ideia errada de que aquele esforço já não vale mais tanto a pena, tendo em vista que o fulano X está com um desempenho lá na frente e na cabeça dela ela já deveria estar igual, e sendo que as circunstâncias são diferentes e, enfim, é uma coisa delicada, né? E aí, Júnior, para a gente conversar, eu vou pedir para você falar um pouco sobre uma coisa que é meio que uma faca de dois gumes ali, que é justamente o uso das redes sociais. A galera pode usar isso para seguir professores, para seguir a gente no Instagram, né? Se mente de inscrever no canal. concurso, underline oficial. Então, assim, pode usar para várias coisas legais, várias coisas que vão causar aquela imersão aí no mundo de concurso, mas em contrapartida também pode, né, tô vendo fulaninho ali, ó, pô, fulaninho gravou um vídeo ali falando que estudou, pô, 9 horas hoje, bombado, que na última prova aí ele, pô, não entrou por um ponto, né, e eu tô Aham. aqui ainda meio tiro 7, tiro 8, negócio tá meio engasgado ali. Então, vou pedir para você falar um pouco, Júnior, sobre esse balanço que tem que ter no uso das redes sociais, especificamente, para a gente não pegar uma coisa que, como eu falei, que poderia estar sendo uma ferramenta, mas pode acabar saindo meio que como um tiro no pé. Hoje em dia, essa coisa da gente acabar se comparando, né, com as outras pessoas pode acabar sendo bem acentuado, porque agora a gente está olhando para as outras pessoas o tempo todo, como você falou. Às vezes a gente segue Verdade. uma pessoa ali que vai estar dando uma dica de concurso, só que aí assim, às vezes pode ser que até a pessoa que você esteja seguindo, que está dando aquelas dicas ali, ela está dando umas dicas legais. Só que aí você vai lá e você comete aquele grande erro de ler os comentários. Aí você vai ler os comentários, aí tu vai ter gente lá falando que estuda 12 horas todo dia, vai ter gente lá depois de uma prova falando que gabaritou não sei o quê, ou gente falando, supor que a pessoa tá falando ali, não, pô, você faz essa técnica de estudo aqui e tal, que vai melhorar teu desempenho, e para você, quando tu vê aquele vídeo, tu pensa, nossa, isso aí para mim é meio complicado de eu aplicar aqui, como é que eu vou fazer isso? Mas aí tu vai lá no comentário e tu vê um fulaninho falando, ah, não, pô, isso aí é mole, pô, isso aí eu faço com o pé nas costas. Aí tu olha aquilo e tu pensa, nossa, o que que tem de errado comigo? A título de comparação, sei lá, vou tentar contar uma história um bocado de anos atrás aí, mas acho que pode exemplificar o ponto que eu quero provar aqui, no contexto do seguinte: quando eu estava terminando a oitava série, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, só que eu não sabia onde eu ia estudar também, só que eu tinha uma vontade muito grande de aprender a mexer em computador. Hoje em dia, acho que pode não ser muito comum você visualizar um cenário onde pessoas nunca mexeram em computador direito na vida, mas isso era um pouco comum em 1900 e bolinha. Verdade. Verdade. Aí, assim, eu tenho um primo, que é um ano mais velho que eu, que fazia um colégio técnico, que foi onde eu e Diego estudamos. Aí eu pensei, pô, eu posso aprender a mexer em computador fazendo esse colégio técnico, que eu faço informática, aprendo a mexer em computador e tal, vai ser legal, já que na época meus pais não tinham como comprar um computador lá para casa, sem vender pelo menos uns dois órgãos. Então acho que era não possível na época. Aí eu lembro que no meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei no laboratório de informática, os outros adolescentes tal, já chegaram clicando, ligando o computador, e eu sentado ali na frente pensando, como é que esse pessoal tá ligando? Eu não sabia ligar o computador. Assim, eu já tinha até mexido em alguns computadores antes, mas eu nunca tinha, sei lá, eu nunca tinha visto o botão que era para apertar, eu não sabia como ligava. Aí eu lembro que até um colega perguntou, tu não vai ligar esse computador, não? Eu falei, não, não, agora não. Vou ligar depois. Enfim, não liguei, fiquei tentando observar ali alguém para ver se eu conseguia identificar como ligava o computador. Eu sei que acontece o seguinte: eu tinha entrado ali naquele colégio com o intuito de aprender a só, sei lá, fazer o uso básico do computador, enquanto aquelas pessoas, elas já tinham computador em casa, elas já sabiam Sim. mexer em todo o basicão, e elas estavam ali com o intuito de aprender, por exemplo, linguagem de programação, elas estavam com o intuito de aprender rede, manutenção de computadores. O ponto de partida delas era completamente diferente do meu.
como eu cometi esse erro de comparar o meu ponto de partida com um deles, para mim tudo parecia difícil, eu me sentia burro. E esse foi um sentimento que acho que me acompanhou, e não sei nem se às vezes. Lógico, nada é decorrência de uma coisa só, mas com certeza isso ajudou. Essa fase ali onde eu via todo mundo sabendo muito mais coisa que eu, e eu começava a ficar tentando correr atrás de coisas que não tinha o porquê de eu estar correndo atrás. Então, se alguém estava tentando programar, eu colava, dava um jeito de tentar parecer que eu sabia, pelo menos o mínimo daquele assunto ali que o pessoal sabia também. Eu tivesse tentado me concentrar só no que eu sabia e no que eu queria aprender, se eu tivesse visto aquela aula básica e tivesse focado na aula básica, anotado, tentado aprender, eu com certeza teria aproveitado melhor esse curso ali do segundo grau do que com o que eu fiz, que era sempre ficar tentando correr atrás ali de uma coisa que ainda não era para mim. Não era para mim porque eu ainda não tinha visto aquilo. Eram realidades diferentes, né? São realidades diferentes. A comparação era injusta porque as realidades eram diferentes. As Exato. pessoas tinham o mesmo ponto de partida, né? É, assim, o ponto de partida era outro. Então, se eu tivesse tido essa maturidade para admitir que todo mundo sabia mexer naquilo, e eu estava ali para aprender aquele básico, eu teria aprendido muito mais do que eu aprendi. Então, assim, o que aconteceu comigo, sei lá, nesse contexto, se eu parar para pensar, acabou sendo criada uma bola de neve, onde eu me sentia mal, onde eu me sentia até mesmo burro, se comparado com os outros alunos, o que acabou fazendo que eu ficasse focando em coisas erradas, como perder esse tempo fingindo saber coisas que eu não sabia. Se eu tivesse focado em mim, no meu objetivo, no que eu sabia, do que eu não sabia, e tivesse ido no meu ritmo, na minha velocidade, eu com certeza teria aprendido muito mais. Então, assim, qual que é a moral dessa história? Que é aquilo, que é uma coisa que vai soar clichê, como sempre, mas que é sempre preciso relembrar e ressaltar porque é verdade no final das contas. As pessoas elas não são iguais. Então, não existe um motivo real para você se comparar às outras pessoas. Você deve se comparar sempre a você mesmo, sempre. Pensa nas coisas que você consegue fazer hoje e que você não conseguia fazer ontem. Sempre tenta focar nisso. O que que eu melhorei? O que que eu não estou conseguindo fazer agora? Como que eu posso melhorar? Mas assim, sempre se comparando com você. Porque você não começou no mesmo lugar de seja lá qual pessoa que você pode estar aí se comparando agora. Então, assim, no mundo dos concursos, no contexto de alguém que você está se comparando, pode ser que essa pessoa tenha tido uma base no colégio melhor do que a sua. Então, naturalmente, ela vai sair na sua frente, às vezes, em alguma matéria, mas isso não importa. O que importa é de onde você sai. Então, só para finalizar, vou até contar uma outra decorrência do nosso ensino médio, que foi, como era técnico, as outras matérias mais normais também eram fracas. Então, a gente saiu dali com uma base de português, por exemplo, péssima. Eu comecei os cursos um pouquinho antes do resto do pessoal, então eu já tinha passado por umas turmas. Eu lembro que eu tinha passado por 5 turmas de concurso público para tentar aprender português e eu simplesmente não aprendi aquilo. Eu ficava um pouco desesperado, mas um dos motivos de eu conseguir, de eu ficar desse jeito era porque eu estava pensando que eu estava no mesmo nível da galera que estava aprendendo. Mas a minha base era muito inferior à dele. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que parar, respirar, e o Diego participou aí desse mesmo processo também, porque acho que estava no mesmo lugar. A gente demorou, para você ter uma noção, cerca de um ano estudando português, mas estudando português todo dia. Mas foi todo dia estudando português. Foi um ano, mas a gente aprendeu. Se eu tivesse ficado naquela de me comparar com as outras pessoas que aprenderam em 2 meses, que aprenderam em um mês, não ia aprender nunca, porque eu nunca ia ter conseguido ter a paciência de pegar a base do que eu não sabia para conseguir evoluir a partir dali. Mas a partir desse momento, tenta sempre lembrar, você se comparar com os outros, só vai te levar a sentimento de você, às vezes, um sentimento de inadequação, um sentimento de desmotivação, pode afetar a sua autoestima. Então é isso, você vai se comparar com você e vendo onde você pode ir melhorando sempre no seu dia a dia. Você fazer isso, você se comparar com você e vendo onde você pode melhorar aos pouquinhos no seu dia a dia, pode fazer milagres aí para sua autoestima que você nem sequer imagina. E aí, Júnior, até aproveitando isso aí que você falou, atualmente a gente tem a situação meio agravada, porque o que se mostra, via de regra, em rede social não é a vida real. Quem achar que a vida das pessoas de Instagram é a vida delas do dia a dia, está sendo muito, muito inocente, assim, de verdade. E aí as pessoas mostram sempre o lado mais festivo das coisas. E aí as pessoas não vão mostrar a dificuldade que ela está tendo nos estudos, ela não vai mostrar, enfim, as olheiras dela pela manhã, porque
dormiu pouco, porque tem que acordar cedo para estudar. Isso tudo dificilmente vai ser ali publicizado, mas a questão toda é que as redes sociais, como um todo, elas pegam essa sensação de que as pessoas estão à minha frente e elas amplificam isso com uma potência muito grande, né? Porque, afinal de contas, tem um alcance gigantesco e as pessoas estão mais interessadas, essa que é a verdade, estão mais interessadas em parecer ser do que ser de verdade. E se a gente não tiver isso em mente, isso que o Júnior falou, que às vezes a gente tem que dar um passo atrás, que a nossa realidade exige um passo atrás, e que ainda que realmente seja, e muitas vezes não vai ser, ressalto, mas ainda que seja o caso de pessoa X ou Y estar um pouco à minha frente, se eu concentrar excessivamente no fato de que ela está à minha frente, em vez de concentrar em mim, como o Júnior bem falou, concentrar em mim, nas minhas necessidades, no que eu preciso fazer para avançar, eu nunca vou avançar, porque o meu foco vai estar na outra pessoa e não em mim. Então, às vezes, a gente precisa até, e aí por vezes pode ser complicado admitir, mas às vezes a gente precisa até de um pouco de humildade para entender que a gente tem que dar um passo atrás, às vezes, para poder, nem que seja para tomar impulso para correr depois. Mas, assim, ó, na minha situação atual, como o exemplo que o Júnior deu, e eu passei também, teve um momento que a gente teve que falar, olha, a gente não consegue entrar numa turma regular para estudar português, porque a gente não sabe, a gente não tem a base que para eles é o ponto de partida. Então, se a gente ficar dando murro em ponta de faca e tentando partir daqui, a gente não vai para frente. Então, a gente teve que dar um passo atrás, procurar um curso especificamente de português, onde a aula inaugural era literalmente o que é uma frase, era nesse nível, para a gente, partindo daí, eventualmente chegar num ponto onde o restante da galera estava e começar a ficar competitivo. Mas a gente tem que ter um pouco dessa noção que às vezes a gente está um pouco atrás. As pessoas têm habilidades diferentes, têm realidades diferentes, enfim, como a gente fala, tem histórias de vida diferentes, e é legal que você se concentre na sua. Eu vou só complementar com uma história minha. Eu acredito que o Júnior tem uma similar também, porque o caminho dele foi parecido com o meu, mas quando eu cursei Direito, eu já era concursado, então eu já estudava Direito há alguns anos e tal, e eu já tinha um pouco dessa noção de que as pessoas têm essa tendência a criar uma comparação e achar que, pô, mas se o cara tá tão lá na frente, eu deveria estar, então talvez isso aqui não seja para mim, sabe? Rola muito isso. E o que acontece é o seguinte, na faculdade de Direito, fatalmente muita coisa eu já tinha visto estudando para concurso, mesmo antes de estar na faculdade. Então, de duas opções, uma sempre acontecia. Ou eu efetivamente já sabia o que o professor estava prestes a ensinar, ou eu não sabia o que ele ia ensinar, mas por ter uma base em matérias similares, eu conseguia alcançar onde ele queria chegar muito mais rápido do que o restante das pessoas. Mas isso não era uma habilidade especial, não era que eu era nenhum tipo de gênio com QI altíssimo, igual eu incontáveis vezes tentei convencer as pessoas, porque isso fazia as pessoas criar a ideia erradamente de que eu era algum tipo de gênio. Eu passei quase que a faculdade toda tentando convencer as pessoas de que não, cara, eu só tinha um pouquinho de conhecimento prévio que acelerou as coisas, sabe? Então, não é bem por aí. E as pessoas tinham uma certa relutância em acreditar que não era o caso, né? O que por si só já era muito curioso. Eu tentar convencer as pessoas de que eu era tão idiota quanto na verdade eu era, mas só que estava disfarçado ali. Né? Então isso por si só já criava um cenário meio, enfim, Isso é um cenário onde os meio nossos complicado. eus aí do início dos estudos nem sequer cogitariam a Nunca, possibilidade mais remota de uma parada assim mas acontecer. nunca, nem de longe. Então, o que acontecia muitas vezes era que as pessoas tinham esse sentimento de comparação. Pô, o Diego pegou aquilo ali muito rápido, parece que ele. E às vezes eu tinha que ir lá e falar: não, isso eu já sabia, cara, eu já sabia. Antes do professor dar a primeira palavra, eu já sabia isso. Mas não é que eu já sabia porque eu deduzi ou porque eu estudei muito em casa antes da aula. Não, eu já estudava provavelmente aquela coisa há anos, sabe? Isso que você falou é um pouco irônico, porque isso a gente só adquiriu esse conhecimento prévio, vamos botar assim, tanto conhecimento prévio a ponto de saber várias matérias da faculdade, justamente por ter tido muita reprovação em concurso. Assim, Exatamente. Entendeu? O curioso dessa história era que, como é o que a gente fala, como as pessoas só veem o produto final, né, não veem o processo,
Fica difícil da gente falar, tipo, não, cara, essa mesma dificuldade que você está tendo, eu já tive. Só que eu tive muito, muito, muito tempo antes, Aham. entendeu? Então eu já tive tempo de ter a dificuldade, de entender a dificuldade, de melhorar a dificuldade, de superar a dificuldade. Você está só alguns passos para trás. Esse foi um processo, sei lá, de uns 5 anos que, de repente, puxa, como você Pois é. faz isso E rápido, hein? a pessoa acha que em 15 minutos você entende, sabe? Uma coisa que, na verdade, você está estudando há anos. E aí é É, curioso. Ao mesmo tempo que eu via as pessoas entrando nessa pira de caraca, não, mas ele pega muito rápido, não sei o quê, eu já tentava meio que me antecipar a isso sempre que possível, claro, com as pessoas que eu tinha essa abertura, para poder falar, olha, cara, não vai por aí não que é furada, sabe? Tipo, apesar de você ter a impressão, isso daqui eu já estudo há muito tempo, então você pode parecer que eu peguei muito rápido, ou, mas muito provavelmente eu já sabia, ou tinha coisas que eu sabia ao redor ali que acelerou, sabe? Então eu aham. tentava meio que, na medida que estava ao meu alcance, eliminar esse processo de comparação aí que podia ser meio maléfico ali, já sabendo em primeira mão quão prejudicial isso aí podia ser para cada pessoa, né? E aí a gente meio que reforça, Júnior, essa ideia de que assim, o legal é você concentrar na sua necessidade, na sua dificuldade, em como você estava ontem. E assim, é exatamente o que o Júnior falou. Pode parecer a coisa mais clichê do mundo, sabe? Mas é clichê por um motivo, porque é dito muitas vezes e em todas elas vai ser verdade, sabe? O ideal é que você veja o que você sabia ontem, ou sabia semana passada, ou sabia na última prova que você fez, sabe? Que seja, Aham. mas que você tenha esses marcos e você consiga meio que olhar de perto ali a sua evolução, porque não tem como não acontecer, sabe? Se você está estudando ali certinho, está fazendo a sua parte, o resultado ele vai vir. Nem sempre na velocidade que a gente queria, mas inevitavelmente ele vai vir, Exatamente. sabe?